Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 14 de fevereiro de 2017. Apesar de eu fazer sempre controle social cidadão e sempre mostrar como se faz isso, apesar de eu sempre usar camisetas do Ministério Público Federal e Estadual, das campanhas, o que você tem a ver com a corrupção, apesar disso tudo, e apesar de eu dizer, olha, em todos os meus vídeos eu sou cientista político, então eu trabalho com política, né? Trabalho na formação, na tentativa da formação de boa cidadania, de boa consciência cidadã, né? De bons cidadãos e, consecutivamente, de bons eleitores e eleitos. Né? Eu tento formar bons políticos também, tento. Consegui outros 500. As pessoas têm livre-arbítrio, elas podem fazer ou desfazer o que bem quiserem. Em todas as profissões vocês vão encontrar bons e maus profissionais. Vocês nunca vão encontrar um ser humano perfeito. Nós estamos aqui num mundo de expiação, como diriam os espíritas, né? Nós estamos num processo evolutivo, nós não somos seres perfeitos. Eu não posso ficar apontando o dedo, porque tem 3 de volta para mim, 1 para cima, para quem acredita em lei do retorno. A terceira lei de Newton, que eu considero uma lei cósmica e universal, né? Eu já falei a respeito disso também no meu canal. Nós não somos, quando procuramos uma eleição para prefeito, nós não buscamos um ser perfeito, é prefeito, não perfeito. Né? Então tem que ter uma certa noção. Eu não sou dono da verdade, eu sou amigo dela. Nós não temos a razão o tempo todo e não podemos ter. Se nós tivermos razão o tempo todo, na verdade somos déspotas, somos ditadores, não somos democratas. Né? Então as pessoas que buscam essas informações, elas buscam, quando buscam um profissional da minha área, elas querem saber a realidade de uma forma técnica, não uma forma simples. Eu posso até ter paixão no que eu vou falar, posso até me expressar de uma forma que vocês, didática e apaixonada naquilo que eu falo, naquilo que eu acredito. E principalmente quando é de combate à corrupção, eu me apaixono. Por quê? Porque eu não quero a corrupção. A corrupção é romper algo, romper com alguma coisa. E eu sou uma pessoa muito bem definida dos meus conceitos. Né? Eu sou, por exemplo, eu sempre me declarei positivista. Né? O que é positivismo? É aquilo que está posto. A lei, a regra, a norma, o conceito social pré-definido, definido como lei, como norma social estabelecida, que é a moral, a ética, o que é mais correto a ser seguido. Então eu vou seguir a lei, eu não vou ir contra a lei. Eu não posso ficar pregando coisas que vão contrárias à lei. Se eu digo alguma coisa para alguém, independente se a pessoa vai gostar ou não, aquilo é a regra, aquilo é a lei. Por quê? Porque eu estudei, eu pesquisei, eu me informei. Quando eu falo aquilo ali, não é porque eu gosto ou deixo de gostar. É a lei, é como funciona. E aí a pessoa pode não gostar, me deleta, me bloqueia, tudo bem, é um direito seu. Só que não vai modificar o sistema. Aquilo ali é a lei e funciona daquele jeito. Né? Eu pediu orientação, pediu explicação, estou dando. Ninguém precisa gostar, nem sequer de mim. Né? Para quem é cristão, por exemplo, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Quem sou eu para querer agradar? Né? Então não tem como fazer esse tipo de situação. Questões de posicionamento moral. Né? Eu sou um cientista político, eu lido com partidos políticos, com políticos. Então eu não posso dizer, todos os políticos não prestam. Não, gente, não é assim. Seres humanos são diferentes entre si. E os políticos têm partidos, todos os partidos estão comprometidos hoje no nosso país. Tem mais de 30 e poucos partidos e eles estão comprometidos ideologicamente, aparelhados com corrupção, sim, mas daí a dizer que todos os indivíduos, inclusive aqueles que recém estão entrando nos partidos, se tornaram corruptos ou são corruptos,
e que se a gente não disser que eles são corruptos, a gente está ou se omitindo ou sendo corrupto também, é uma longa distância entre esse tipo de situação. E existem filósofos nas redes sociais, que não, na verdade são sofistas, né? São falsos filósofos, estão induzindo ao erro, né? É uma indução ao erro, e isso estimula a corrupção, isso estimula, inclusive é corrupção, isso estimula a anarquia, né? E aí eles se dizem pela direita, então são anarcoliberais ou anarcocapitalistas, se eles se dizem pela direita, se não são anarquistas pura e simplesmente, anarcocomunistas, anarcossocialistas. São igual é o mesmo efeito, caos social. No momento que tu é contra tudo e contra todos, tu promove o caos. Promover o caos, tu favorece a quem? A déspotas, a ditadores, a pessoas que dominam pela força e induzem as pessoas ao erro. Então é por isso que eu faço sempre campanhas legais, campanhas legítimas, campanhas em favor de entidades. Percebam, os militares, eles não pulam quando vocês mandam. Vai acontecer uma intervenção, eu digo, eu sou intervencionista, nunca deixei de dizer que eu não era, só que até onde eu sei, a legislação é clara a respeito disso. Existem normas para acontecer esse processo e existe um processo em andamento. Eu ainda estou gripado, então me desculpe. Então esse processo em andamento, ele vai acontecer em dado momento. Pode acontecer antes do que vocês esperam, pode acontecer depois do que vocês esperam. Não necessariamente vai acontecer quando vocês querem e do jeito que vocês querem. Mas se necessário, quando necessário, vai acontecer. Eu, teórico da área, pelo cenário que está criado, acho que poderia ter acontecido já antes. Já poderia ter acontecido há muito tempo atrás. Só que está sendo levado com a barriga há muito tempo. Vocês foram induzidos ao erro, por exemplo, promovendo uma questão do impeachment, quando já poderia ter acontecido a intervenção. Já poderia ter acontecido a intervenção. Mas foi promovido o impeachment para que a coisa fosse demorada. E agora está a possibilidade de acontecer, até quem sabe, uma queda de governo por conta de corrupção eleitoral. E aí perda de mandato do segundo, do vice. E aí a questão da corrupção do parlamento. E aí queda de parlamentares que vai alternar o poder e causar um caos social. E talvez corrupção no próprio judiciário, onde também pode promover uma outra celeuma. Tudo isso pode promover um caos e a necessidade de uma intervenção militar em qualquer um desses cenários. Então são muitos cenários que a intervenção poderia acontecer. Ela já poderia ter acontecido antes, teria resolvido tudo isso antes. Mas foi a escolha do povo. O povo escolheu, em vez da intervenção, o impeachment. Tudo bem. É o caminho mais longo, a gente avisou. Eu no meu canal avisei desde o início que isso poderia acontecer deste modo. Não fui ouvido. Da mesma maneira, eu falei para vocês, olha, vai acontecer a questão do possível aparelhamento ideológico na Câmara, no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça e na relatoria da Lava Jato. Qual foi a manifestação que aconteceu? Agora está acontecendo organização para 3, 4 manifestações nacionais. Primeiro, só depois do carnaval. Se fizer qualquer coisa no período das férias de fevereiro ou início de março, esqueçam, não vai rolar. Agora, coloca para março, pode ser que aconteça. Só que nas férias e no carnaval pode acontecer alguma coisa. E aí? Para que servirão as manifestações? Né? As manifestações deveriam ter acontecido antes. Elas deveriam ter acontecido quando eu alertei. Quando eu disse que era para acontecer, porque aquilo era necessário, era importante, que o povo fosse para as ruas e se manifestasse. Todo mundo ficou calado. A praia era mais importante. O carnaval, a festa de final de semana era mais importante.
Qualquer coisa era mais importante. Até um picolé na esquina era mais importante. Agora, vocês vão ter que esperar 2 anos para esse tipo de coisa modificar. Porque esse mandato é um mandato de pelo menos 2 anos. Da questão da relatoria da Lava Jato, é definitivo. É aquele pronto. Acabou. Não tem mais o que falar. E eu estou comentando desde ontem a questão do possível ministro da Justiça, que também pode ser algo que vai atrapalhar a Lava Jato. Então, essas manifestações fora de hora, elas não vão resolver nada. Você colocar ou cedo demais, ou tarde demais, ou dentro de uma época que as pessoas não vão se organizar nem nada, quando era para acontecer, não se organizaram. Agora não adianta, meu filho. Agora não tem mais o que fazer. É esperar e ver o que vai acontecer. Manifestações via e-mail, pressão popular, mensagem, carta, correspondência. Eu vou deixar aqui agora, não vou prolongar muito, já prolonguei até mais do que devia. Eu vou deixar um vídeo da própria TV Senado, se eu não me engano, que é sobre como se manifestar nas redes sociais de forma que o Congresso Nacional ouça, leia aquilo que você está fazendo. Isso é importante porque existe o E-Democracia, que é um site do governo. E aí ele, nessa reportagem, mostra como é que se faz isso. E é uma ferramenta que vocês podem utilizar para a democracia, para poder se manifestar nas redes sociais, que eles dizem que vão ouvir. Não sei se é verdade ou não, eu participo, eu colaboro, eventualmente eu dou meu espetáculo por lá. É isso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Plenário do Senado. É daqui que saem grandes decisões, propostas que viram leis e que mexem com o nosso dia a dia. Só que até chegar aqui, muitos projetos ainda precisam percorrer um longo caminho. É nas comissões que as propostas começam a ser discutidas. Elas podem ter sido apresentadas pelos próprios senadores ou estar vindo lá da Câmara dos Deputados. Havendo número regimental, declaro aberta Da 35ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Tem dinheiro para bancar essa iniciativa? A proposta está de acordo com a nossa Constituição? Atende o sistema de saúde? É bom para a área de educação? É aqui que eles vão discutir questões assim. Só no Senado são 13 comissões permanentes, especializadas em diferentes temas. Só que esse número pode chegar a mais de 50, se a gente contar que ainda tem comissão temporária, mista, subcomissão. Não é mesmo, Dirceu? Isso vem a exigir dos parlamentares quase que uma onipresença, né, para que eles possam acompanhar de forma efetiva os trabalhos legislativos. Funciona mais ou menos assim. Deste lado ficam os senadores que fazem parte da comissão. Eles podem ser os autores dos projetos ou os relatores, aqueles escolhidos para avaliar as propostas. Já aqui fica o presidente, que é quem vai coordenar os trabalhos. Vamos passar a palavra agora aos senadores. É um apelo que faço, não a Vossa Excelência, presidente. Vossa Excelência permutou comigo. Nós vamos fazer um relatório Para que nós chegássemos ao ponto que nós chegamos. O regimento do Senado determina. A função básica do presidente é organizar e dirigir os trabalhos da comissão. Nesse cenário de organizar e dirigir, ele estabelece as pautas, ele assina a correspondência, ele resolve as questões de ordem. Só que a cada 2 anos, os senadores escolhem um novo presidente e a composição também muda. A composição é estabelecida de acordo com a proporcionalidade partidária. O que é a proporcionalidade partidária? É o número de componentes do Senado que pertence a cada agremiação partidária, a cada partido. E nem sempre o que é votado nas comissões precisa ir para o plenário.
Se o projeto aprovado for terminativo numa comissão e nenhum senador apresentar recurso para que ele passe em plenário, ele pode ir direto para a Câmara ou para a sanção do presidente. Projeto de lei do Senado número 146/2007, terminativo. Os senhores senadores que concordam querem permanecer como se encontram. Está aprovado. Além de votar matérias, as comissões realizam audiências públicas. É quando a sociedade pode opinar sobre as propostas presencialmente. Mas o cidadão também pode opinar e nem precisa estar em Brasília para isso. É só entrar no portal E-Cidadania. Todas as audiências públicas das comissões do Senado são interativas. Então, como interativas? Elas contam com a participação da sociedade. Através do portal E-Cidadania, você pode enviar os seus questionamentos. O portal E-Cidadania teve, em 2013, 1.500.000 acessos. Hoje em dia, nós chegamos a 100 milhões de acessos. Olha só, quer ver um exemplo? Em breve, os senadores vão ter que escolher um novo ministro do Supremo Tribunal Federal. E você pode mandar sugestões de perguntas para quem vai relatar essa indicação lá no Senado. Está encerrada a presente sessão. Muito obrigada a todos.